Olá, borboletinhas! Eu sou Nave Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia geral, ampla e intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Pode ser uma mensagem tanto para o seu dia, para a energia do seu momento, ou um direcionamento para uma questão específica que está aí dentro de você. Seja como for, eu peço que enquanto eu embaralho as cartas, você mentalize a sua questão e vamos deixar a energia conversar, tá bom? Hoje eu vou utilizar uma cartinha do tarô e uma cartinha do baralho cigano. A gente vê o que vai dar disso, tá bom? Vamos lá, vou começar embaralhando. Mentaliza o que você precisa de um esclarecimento, de uma energia nesse momento, de um conselho, ou só deixa a mensagem vir. Vamos lá. Tarô, por favor, qual carta conselho para o nosso dia, tarô? Qual carta conselho para o nosso dia, por favor, tarô? Vamos lá. E saíram duas, ó. Puxei duas. O 8 de espadas, que fala sobre aprisionamento mental, quando as nossas inseguranças nos deixam num ponto em que a gente não consegue se desprender, não consegue se libertar e não consegue ir para caminhos mais tranquilos. É como se a gente criasse na cabeça da gente uma prisão mental, que a gente acreditasse que a gente é o cocô do cavalo do bandido. Que a gente não é melhor em nada, que a gente não tem aspectos positivos e que a gente fica com aquela questão ali dentro da cabeça da gente martelando. E a gente se sente impotente. É como se as situações, as energias nesse momento estivessem criando uma impotência dentro de você. Situações que ocorreram, desafios, problemáticas, pessoas, estão colocando você numa posição de insegurança. E aqui já vem me alertando que essa insegurança está mais na visão que você tem de si mesmo do que de fato é a realidade da situação. É hora de se afastar um pouquinho de tudo que tem acontecido. Olhar de novo qual é o seu valor, quais são suas qualidades e tentar enxergar essa situação de uma forma mais ampla, sem colocar tanto peso, tanta negatividade, tanta culpa em cima de você sobre coisas que muitas vezes é a sua mente que está te condicionando a acreditar. Existem embaraços, situações e nós que são muito mais pesados por você estar colocando mentalmente esse peso. A solução pode ser muito mais simples do que você acredita, mas por estar colocando muito peso nessa situação, você acaba não conseguindo enxergar. Nesses casos, é interessante se afastar um pouquinho, buscar olhar por outros aspectos, por outros ângulos e cortar da tua mente essas situações que te deixam tão inseguro. Você não é o que sua mente está criando nesse momento. Esses problemas, essas incertezas, essas situações que mexem com a gente, deixam a gente sem saber agir, se liberte disso, não é você. E aqui, ó, a outra carta que veio coladinha, que é o 2 de cálices. É muito a respeito do contato com outras pessoas. Pode ser com relacionamento, pode ser com amizades, pode ser com parceria, pode ser com trabalho. A gente está projetando muito no outro inseguranças que a gente tem. Às vezes a gente cria tanta minhoquinha na cabeça da gente a respeito de uma situação que poderia ser muito mais simples, que a gente acaba se prendendo, se limitando, fechando os nossos potenciais até para mostrar para o mundo. Boa parte também é que o julgamento interno que nós temos acaba sendo projetado no outro. E a gente acha que o outro pode estar olhando do mesmo ponto de vista, da mesma janelinha que a gente. E não é bem assim. Quando a gente é criado, quando a gente passa por momentos em que a gente começa a criticar demais a gente, demais os nossos aspectos negativos, onde a gente começa a ter uma crença de que nós somos os nossos aspectos negativos, a gente começa a projetar isso no outro. A gente começa a achar que essa visão pesada, ruim, negativa que nós temos de nós mesmos está sendo vista também pelo outro. E a leitura aqui vem me mostrando que não tem nada disso. É hora de ver a realidade da situação. É hora de, toda vez que vier um pensamento negativo a respeito de eu sou devagar em algumas questões, eu sou feio, eu sou burro, eu sou lento, o que for, a gente tem que parar de dar importância para esses pensamentos. Toda vez que vier um pensamento de eu sou muito lenta para fazer algo, um novo pensamento, eu sou muito criativo para fazer algo, eu sou muito caprichoso para fazer algo. Por que eu sou lento? Por quê? Será que é porque você está olhando detalhes? Será que é porque você dá valor aos detalhes? Eu sou muito desligado e por eu ser desligado eu não consigo pegar as coisas. Será que você não é muito criativo? E a sua criatividade começa a
aumentar as situações e aproveitar disso pode trazer algo muito melhor do que aquilo que você está se condicionando a fazer? Ai, mas eu não consigo ter um diálogo com clareza com as pessoas. Será que é porque você vai muito mais na emoção? Será que é porque você não é pura emoção, sentimento, e isso transborda dentro de você que muitas vezes só a palavra não pode explicar? Será que não é a sua energia que é boa demais, que é intensa demais, e não só com palavras você consegue dizer? Então vamos parar. Esses foram exemplos. Vamos parar de realçar, de dar importância somente ao que a gente tem de negativo dentro da gente. Porque nisso a gente vai criando prisões mentais que a gente começa a achar que o outro está tendo a mesma visão que a gente tem da gente. E se a gente não se vê bem, é muito difícil a gente achar que o outro vai estar vendo a gente bem. Então, é momento de cortar mesmo, cortar a corda que nos une a essas prisões mentais. E parar de achar que o outro está tendo a mesma visão que a gente, seja para o positivo, seja para o negativo. Aqui eu vejo muito negativo, a gente se achando tão inferior ou tão problemático em algumas questões que a gente acaba achando que o outro também vê a gente assim. E com isso a gente se prende, a gente se retrai, a gente se fecha. E isso também pode estar relacionado também a outro aspecto. A gente se acha tão bom, tão importante, tão fantástico, que a gente começa a achar que o outro está vendo isso também. Na verdade não é. Às vezes, na verdade as pessoas podem estar olhando e falando, meu Deus. Seja como for, a gente precisa enxergar as situações de forma realista. A gente precisa colocar muitas vezes ali, para pensar o que é real da situação e o que é fantasia da nossa cabeça. Porque assim a gente consegue enxergar quais são as nossas qualidades e quais são nossas falhas nessa situação. A gente nunca vai estar certo por completo, assim como o outro também nunca vai estar certo por completo. Agora, a partir do momento que a gente se prende à insegurança de achar que a gente é inferior ou de achar que nós somos os nossos desafios, a gente não consegue seguir e a gente começa a projetar no outro a visão que a gente tem da gente mesmo. Então, vamos ter um choque maior de realidade, vamos começar a olhar a situação pelo aspecto real, de como se a gente estivesse assistindo, fazendo a situação. Muitas vezes a gente não tem o costume de julgar muito o outro, de assistir a vida do outro e querer dar o nosso pitaco. Vamos fazer isso, vamos se afastar um pouquinho da nossa própria vida e dar o pitaco que a gente deveria dar se fossem pessoas que a gente não conhece. Então, é hora de se libertar de inseguranças. Sejam elas causadas por a gente achar que é inferior, que não tem tanto potencial, ou seja elas aquelas que nos prendem por achar que a gente está numa condição muito melhor e os outros estão numa condição muito pior. E aí não consegue entender porque tá isolado, porque tá sozinho, porque que as coisas não dão certo. Seja como for, é momento de choque de consciência. Aqui eu vejo mais tendendo a prisões mentais causadas por insegurança da gente acreditar que não somos merecedores, que não somos bons o suficiente. Aqui, o 3 de bastões vem mostrando exatamente isso. Uma pessoa com muita qualidade, com muito potencial, muitos aspectos positivos, mas que acaba se apegando somente ao que tem de negativo na questão. Então vamos lá? Vamos se desprender desses padrões e começar a realçar nossas qualidades a cada pensamento negativo, positivo também a respeito da gente? Vamos equilibrar de novo a balança da vida, da nossa vida e acreditar um pouquinho mais na gente? Se olhar um pouquinho com mais amor? Vamos ver o baralho cigano, o que ele tem para nos dizer nesse momento. Baralho cigano, por favor, qual carta conselho para o nosso dia? O chicote. Vamos parar de judiar da gente. Vamos parar de cobrar demais da gente posturas que nem as pessoas que a gente admira teriam. Vamos parar de judiar da gente, carregando peso, culpa, frustração, se cobrando demais a ser algo que não precisa ser. Se cobrando demais a ter posturas e se mostrar perfeito para uma vida que não tá te pedindo perfeição. Tá te pedindo fluidez, tá te pedindo honestidade consigo mesmo e tá te pedindo para acreditar em você, tá te pedindo para ser você, tá pedindo para você seguir o caminho. Então essa é a leitura do nosso dia, espero ter te ajudado, te vejo na próxima leitura, um grande beijo, fica com Deus e com a deusa, tchau, tchau.